estava no Rio de Janeiro, começou a ter contato com essas ideias. Então, a partir de 1875, a gente teve traduzido para o português o livro O Céu e o Inferno. E do que trata essa obra? Basicamente, vai falar dos mecanismos da justiça divina. Então, vai falar o seguinte: olha, se Deus é justo, por que a gente vê no mundo, teoricamente, tantas situações injustas? E aí a gente vai buscar as explicações. E a gente vai observar depois, quando os espíritos um pouquinho mais amadurecidos pelo desencarne, eles analisando a situação em que eles estão. E aí a gente vai perceber que uns analisam melhor a situação em que estão, outros nem sabem bem em que situação estão. Então a gente vai perceber que existe um leque muito grande de visões, de amadurecimento depois que você desencarna. E a gente vai perceber que a gente não fica tão diferente de como a gente era enquanto estava encarnado. Né? Muda, sim. A gente amplia as nossas percepções, mas as nossas ideias íntimas ainda permanecem muito iguais. A gente ganha uma disposição, uma vontade de mudar, porque você percebe possibilidades. Então, o legal da gente encarnar e estudar, por exemplo, a doutrina do Espírito, ou estudar qualquer outra coisa, é que, à medida que você estuda alguma coisa, a tua mente se abre para um novo conhecimento. E aí, o que você achava que você já sabia, de repente você vê que não sabia nada. Não é? Então, os dois jovens aqui, que tem na faixa de 14, 13, 14, 15, por aí, tem uma visão da vida. À medida que forem estudando, quando tiverem com 18, eu falo: caramba, aquilo tudo que eu achava com 14, que eu sabia, é muito pouco antes do que eu sei agora. E eles sabem, ou têm a possibilidade de saber muito mais com a idade que eles estão agora, do que com a idade que a gente está. Porque você tem o conhecimento humano hoje disponibilizado por uma série de meios, né, que estão cada vez mais ao alcance de todas as pessoas. Então, essa amplitude do conhecimento e a possibilidade de acessar o conhecimento hoje é muito grande. O conhecimento espírita, desses livros, você pode baixar na internet todos esses livros do Allan Kardec, todos aqui. Você pode baixar todos os que ele publicou. Gratuitamente. Gratuitamente. Lá no clique. Pode colocar no celular, pode colocar no tablet, no leitor de e-book, etc. Tá certo? Então, a gente tem acesso hoje. Então, por exemplo, eu que sou professor, tenho alunos que sabem coisas hoje que eu não sei. Já aprenderam coisas lá, só buscando, né, que eu não sei. Quando eles chegarem para estudar comigo, eles é que vão me ensinar. Olha só, o que antes o professor é que detinha uma série de conhecimentos, hoje está na mão de todo mundo. Na época que esse livro foi publicado, o conhecimento era muito restrito. E aí, quando você lançava um livro novo, você abria as mentes para uma nova realidade. E o Céu e o Inferno vai abrir a mente das pessoas com relação a Deus. Vai trabalhar muito a ideia de Deus dentro da visão que Jesus coloca para a gente. E que até hoje a gente tem uma dificuldade com isso. Porque, veja, às vezes eu vejo pessoas explanando sobre os ensinos de Jesus a partir do Velho Testamento. Mas Jesus não estava no Velho Testamento. Estava? Não. Os ensinos de Jesus estão no Novo Testamento. Então, como é que eu pego o Velho Testamento para justificar e falar em nome de Jesus uma série de coisas? Estranho, né? Jesus falou: olha, a gente pode pegar todos os ensinos anteriores e condensar num ensino só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você tem que amar a Deus, a si e ao outro. Fazendo isso, toda
os profetas estão nisso aí. E o que o Espiritismo veio falar para a gente? Fora da caridade não há salvação. É possível ser caridoso sem amar o outro? Não é possível. Sem amar a si mesmo? Também não, né? Porque a primeira caridade que você tem que fazer é com você mesmo. Né? Perdoar, né? Rever as suas posições, buscar mudar, né? Não ficar remoendo coisas do passado, que a gente precisa caminhar, a gente precisa evoluir. Então, a gente traz os mecanismos da lei divina, e que é uma lei justa. Então a gente vai ver, aquele camarada é rico e o outro é miserável. Não é justo. Por que Deus não criou todo mundo nas mesmas condições? Ele criou. A gente precisa entender como é que ele criou e como que a gente chegou nesse momento, não é? Em que um é rico e o outro é pobre. E a gente vai ver nas colocações dos espíritos aqui, que às vezes é melhor ser pobre. A riqueza é difícil para a gente vencer a prova da riqueza. Talvez a mais difícil. Né? Então, muitos dos espíritos se arrependem de terem sido ricos numa outra encarnação, que ele pediu para passar de novo por aquela prova. E aí ele faliu. Ele falou, eu me precipitei. Os meus orientadores, os espíritos falaram para mim, pensa bem, se você quer ser rico, né? Olha, quem sabe, espera mais um pouco. Não, estou preparado. A gente sempre acha que sabe das coisas, não é isso? Vai deixar. Eu fiz o meu carrinho de rolimã, posso descer essa ladeira aqui. Aí, uma pessoa mais velha, que já fez muito carrinho de rolimã, com o joelho todo ralado já, né, com marca, cicatriz, fala, olha, rapaz, esse freio aí, não sei se está muito legal não. Tu não, amigo, perfeito. Tem certo, testou antes, testa numa ladeirinha pequena ali, que não passa carro. Não, né? A gente acha que, né? Aí e aí você vai precisar passar pela experiência do joelho ralado, ou da perna manca, ou do braço decepado, ou de uma série de situações mais críticas, né? Nossa, ele está falando de um braço decepado. Mas não são essas experiências que a gente passa por escolha nossa, por imprudência, negligência, né, precipitação. Em muitas situações a gente passa por coisas que não precisava passar na encarnação. Orgulho por não ouvir. Por orgulho por não ouvir. Coisas simples, né? Começando assim, meu filho, leva guarda-chuva que vai chover. Agora tu não precisa mais que o teu pai e tua mãe digam se vai chover ou não, mas a mãe e o pai era a meteorologia até uns 10 anos atrás, e que funcionava. Geralmente a mãe, então, ela sabia o que ia acontecer. Atualmente, você vai lá e vê lá, eu fui viajar, aí antes eu vi, como é que vai ser a semana, mais ou menos, e mais ou menos tudo deu certo, que a meteorologia falou. Então, olha o nível de conhecimento que a gente já tem dos fenômenos, hoje, que te dá uma certa segurança. Mas antigamente a mãe falava, né, guarda-chuva, e chovia. Então eu já digo para vocês, amanhã deve chover. Eu vi a meteorologia falar. Não foi minha mãe que falou. Né? E aí, então, do que vai tratar essa obra? Ela vai tratar do que está lá no seu próprio título. Ela vai falar sobre o céu e o inferno. O que é esse céu e o que é esse inferno? E aí eu peguei uma parte do prefácio da primeira edição e o Allan Kardec vai falar assim: reunimos aqui todos os elementos capazes de esclarecer o homem sobre o seu destino. Legal. Então eu quero saber qual é o meu destino. Depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo? Você vai ler lá no livro Céu e Inferno. Conforme os outros escritos sobre a doutrina, não pusemos aqui nada que seja produto de um sistema pré-concebido ou uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo é deduzido da observação. Tá? O livro dos Espíritos, o Allan Kardec não pensou, os Espíritos são isso, são aquilo. Não. Ele foi observando, analisando os fenômenos acontecendo por meio de pessoas que tinham essa capacidade de se relacionar com os Espíritos por diversos canais, canal auditivo, que não era ouvido, depois ele descobriu que é o
percepção, que dava a sensação de estar ouvindo o Espírito, pela visão, né, pela percepção visual, pela intuição, por N canais diferentes, os Espíritos se manifestavam. Pela psicopictografia, que é uma pintura, que tem um livro fantástico, né, da época, lá, um pouco depois do Allan Kardec, um médium na França que era mineiro, né? Não é mineiro de Minas Gerais, mineiro, ele trabalhava nas minas lá, e nunca, né, tinha formação básica lá daquela época, 1870 e pouco, 1900, e de repente ele ouviu uma voz dizendo: você vai pintar, você vai ser pintor. Ele ficou assustado com aquilo. Depois ele começou a fazer pinturas, painéis gigantescos começaram a ser exibidos pela França, até em outros países, com um nível de detalhamento fantástico das pinturas egípcias, ou seja, das pinturas dos babilônios. Como que aquela criatura poderia fazer aquilo, né? Então, em cima de todos esses canais de percepção que o Allan Kardec foi utilizando, jovenzinhas, na idade dela, 13 anos, psicografavam as mensagens, e aí o Allan Kardec foi analisando, recebeu mensagens de vários lugares diferentes, foi cruzando isso e chegou a essas conclusões. Então, não foi uma concepção pessoal. Algumas coisas até frontalmente eram contrárias à concepção pessoal dele, como a questão da reencarnação, porque ele vinha de uma origem católica lá, e essa coisa de reencarnação não entrava muito, até que ele foi vencido pela lógica dos fatos. Então ele deduziu dessa observação dos fenômenos. E aí foi criando uma teoria para explicar tudo aquilo ali. E essa teoria virou um conjunto de também consequências a partir de todo esse conhecimento, que é todo esse conjunto filosófico que está aqui no Livro dos Espíritos. E depois ele desdobra para mostrar um pouco mais cada parte. Por isso que é legal. E é legal você ler, estudar, e você mesmo querer refutar tudo que está colocado aqui. Não é para você simplesmente aceitar, é para você analisar o livro da razão. E aí ele continua assim: o que tem na primeira parte desse livro? No Céu e Inferno. Então, na primeira parte, ele vai tratar da doutrina. Vai falar de aspectos. Como é que se vê o porvir, o nada, né? O temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, que é tão falado. Isso existe, não existe? Qual é a visão lógica sobre esses aspectos? A doutrina das penas eternas faz sentido? Não faz sentido? E as penas futuras na visão espírita? E os anjos? Existem anjos? Demônios? Quem são? Como é que são? Como é que agem? A intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Ele vai tratar isso na primeira parte. Então você tinha dogmas que vão ser refutados. Você tinha ideias pré-concebidas que vão ser obrigadas a mudar pela lógica da razão, pela análise que você vai fazer da lógica que tem naquela possibilidade ou numa outra. E aí você vai ficar com a opção que te dá mais segurança de raciocínio e que está mais conforme as leis da natureza que estavam sendo cada vez mais descobertas naquela época. Então precisou a ciência também avançar para que o Espiritismo pudesse vir numa época que você tivesse condições de entender essa questão de mundo espiritual. A consequência disso tudo é que a questão das penas eternas não existe pena eterna. Então já livrou a gente não vai para o inferno, né? Ou se for para algum lugar que nos pareça o inferno, não vai ser para sempre, né? Em algum momento a gente vai sair de lá. E a gente tem que descobrir mecanismos para sair desses lugares e ir para lugares melhores. Tá certo? A gente vai ter que usar não só o raciocínio, mas um outro aspecto que é importante. A gente não evolui só
desenvolvendo a inteligência. A gente precisa desenvolver os sentimentos. E ele vai ser o outro contrabalanço nosso. E aí ele vai falar, a segunda parte, você vai tratar dos casos. Então, na segunda parte, ele vai começar a tratar. Primeiro ele vai falar sobre o passamento. Como é que é passar dessa vida para a vida espiritual? Morri. Companheiro da nossa casa lá, desencarnou no domingo. Né? Ele começou a se sentir mal na sexta-feira, foi hospitalizado, operou. E aí a gente soube na segunda-feira, na hora do enterro, que ele tinha desencarnado e que ele estava enterrando naquela hora. A gente nem pôde ir lá. Então a gente está hoje vivo, amanhã, pode não está mais. E como é que eu vou passar dessa vida para a vida espiritual? Vou passar bem? Vou passar mal? Vou sofrer? Não vou sofrer? Como é que isso se dá? Então ele primeiro faz uma explanação sobre o passamento, depois ele vai entrar em todos esses exemplos. Olha a condição. É uma riqueza imensa. Vai falar dos espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, dos suicidas, dos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos e das expiações terrestres. Ele dividiu com essa gama de situações, mas elas variam ao infinito, não é? Porque não tem duas pessoas iguais. As situações nossas no mundo espiritual, assim, genericamente a gente pode ser, eu devo ser um espírito em condição mediana, que a gente sempre quer estar bem na fita, né? Eu não sou um espírito endurecido, já melhorei um pouquinho, mas eu tenho as minhas especificidades. Eu já progredi um pouco mais, já tenho um pouco mais de sentimento em relação às pessoas. O outro é um pouco mais arraigado no egoísmo, é muito avaro, né? Tem uma avareza muito grande e tal. Eu já sou um pouquinho mais mão aberta, e por aí vai. Então tem essas nuances, mas nós estaríamos lá na categoria que ele colocou aqui de espíritos em condições medianas. Então a gente vai ver mais ou menos quem seriam esses espíritos em cada condição desse daí, né? Então, eles vão falar com a autoridade. Que autoridade vai ter esse espírito para te ensinar alguma coisa? A autoridade da experiência dele. Não quer dizer que a visão que ele tem do mundo espiritual e de como as coisas acontecem é a correta. Por quê? Porque cada um está numa instância diferente. Então a gente vai observar, pela narrativa de cada um deles, o que nós podemos tirar de ensinamento, de conhecimento disso, para ajudar a gente a não ser ainda aquele espírito endurecido, a não precisar passar por expiação terrestre. Né? O que eu posso fazer para aproveitar essa encarnação e não cometer os erros que esse espírito cometeu? Então ele está te dando umas dicas, né? Vai te dando uma diretriz de como nós podemos nos conduzir. Então é isso. Diversidade de tempos e lugares. Tem espíritos que ficaram no mundo espiritual séculos estacionados no mesmo degrau da escada, até que ele resolve sair daquela situação. Então, séculos. Né? Tem gente que vê rápido que errou. Então, a oportunidade que a gente tem é o quê? Reconhecer que a gente erra, né? Ser mais humilde de reconhecer que erra e tentar reverter a situação. Tá? Não deixar para esperar para a próxima encarnação, porque cada vez vai ser mais complicado. Pode ser mais difícil. Você pode não retornar para a Terra. Você pode ir reencarnar num planeta mais atrasado que a Terra. Já pensou? Voltar a ser unga-munga lá, viver nas cavernas, ter que subir em árvore para fugir daquele tigre de dente de saco. Caçar todo dia, né? para comer, caçar todo dia. Caçar todo dia. Né? Não saber se no dia seguinte você vai ter comida. Ou virar comida também. Né? Oi? Ou virar comida também. Ou virar comida, esse bichinho lá. Então é melhor a gente que está a caminho, a gente, né, buscar superar essas condições. Enfim, ele vai tratar então, e aí você lendo as histórias, as situações que cada espírito desse vai colocar, você pode mudar o teu ponto de vista. Bom,
eu estou nessa situação atual, o que eu posso fazer para mudar o meu modo de ser? Se eu ainda sou muito ligado nas coisas materiais, quando eu desencarnar, o que vai acontecer? Não vou poder levar aquele paletó que eu gosto, aquela meia que eu uso já está furada, mas eu gosto de usar aquela meia, não vou poder levar. O que eu faço? Eu sento lá, tem bazar, né? Ou tem umas coisas novinhas aqui que eu já nem uso, podia doar, não é? Aí, mas eu gosto muito disso. Um dia eu vou precisar usar. Eu estava pegado ainda. Aí vai desapegando, desapega. E aí é um movimento gradual que a gente precisa fazer de mudar certos hábitos, certas formas de ver. Então aqui a gente tem alguns casos, né, que são daquela época, mas são de hoje. Porque nós não mudamos tanto assim. Né? Então tem um caso lá de Samson, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele participou com Allan Kardec e os outros companheiros do surgimento, da implantação do Espiritismo. Em um dado momento ele desencarna. Fica muito doente, passa um ano inteiro sofrendo e aí ele desencarna. Tem os casos dos suicidas, que é um problema muito crítico para nós, que atualmente a gente está vendo, né, aumentarem exponencialmente os casos de suicídio, e a gente tem que parar para pensar, por que isso está acontecendo? O que a gente precisa fazer para evitar isso? Né? Por quê? Porque quem se suicida, e eu digo primo e prima que se suicidaram, a gente sabe que no mundo espiritual a situação do suicida é a pior situação que tem. Né? Então não é definitivamente, com a visão espírita que eu já tenho, uma boa escolha para a gente. É melhor sofrer aqui. O sofrimento aqui é pinto perto do que você sofre se você se suicidar. Tá? Porque cabe a Deus liberar a gente dessa encarnação. Vamos deixar Ele liberar, na hora que Ele achar melhor. Não, mas a pessoa está ficando na cama, sofrendo, tadinho. Vamos aliviar o sofrimento. Mas aquele sofrimento está liberando ela espiritualmente de uma série de outras situações que ela provavelmente vai ter que reviver numa nova encarnação. Então deixa ela terminar de expurgar naquela encarnação ali. Tem o caso de mãe e filho também. Tem vários casos assim, de pai e filho, mãe e filho, das situações diante da morte e de como ficam no mundo espiritual. Né? Uma mãe que o filho está morrendo, qual é a mãe que quer ver o filho morrer antes dela? Ou o pai que quer ver o filho morrer antes dele? Né? O fenômeno natural é, primeiro nós mais velhos vamos, depois os nossos filhos. Mas às vezes os filhos vão antes, porque a programação reencarnatória de cada um é diferente. E a gente não sabe a necessidade de cada um. A gente vai sofrer com isso? Vai. Muito. Não é? Por quê? Porque a ligação que a gente tem, a gente quer que aquela pessoa viva. Mas a gente sabe que a vida é transitória. E que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ir. Os criminosos arrependidos, né? Então, por exemplo, tem várias lições. No caso do Lemarli, mostra que pena de morte não resolve. A pena de morte não resolve a situação. Chega no mundo espiritual, ele vai ficar sofrendo lá, né? Não resolveu a situação. Se você mata alguém aqui, porque você vai ter que ficar diante daquele que você matou. E às vezes ele não gostou de você ter matado. Que aí ele vai te perseguir durante muito tempo. Já pensou? Você queria se livrar dele e você se ligou mais ainda a ele. Né? Em alguns casos a gente se liga tanto que nasce junto, colado, corpo a corpo. Já pensou? Eu vi uma menina, duas meninas, em que elas têm o mesmo corpo e duas cabeças. Então olha o nível de ligação dessas coisas. Não tinha jeito, tinha que ficar bem uma com a outra. Porque eu quero ir para lá, não, eu quero ir para lá, não. A gente vai ter que se resolver. Então não adianta. Né? O ódio não afasta a gente, o ódio aproxima. Aproxima tanto que você pode nascer colado com quem você odeia. Então é melhor amar. Resolve amar aquele que você não gosta. Eu tive uma experiência interessante, que eu trabalho
E aí teve uma reunião de colegiado dos professores. Aí o professor lá estava meio exaltado, tal, falou umas coisas que eu não gostei. Aí eu me exaltei e o pessoal achou estranho, porque eu sou um cara assim, aparentemente calmo, né? Só na aparência, né? Aí eu blá, 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 ele lá, eu cá, ele lá, eu cá. Aí, nunca mais vou ter papo com esse camarada, não é isso? Esse aqui eu não quero saber. Hoje é meu amigo. Hoje eu gosto que ele pode me bater hoje. E ele tem dificuldade com algumas pessoas lá, tá? Porque ele é uma pessoa difícil, tem algumas dificuldades. Eu tenho também, mas sou um pouquinho mais maleável. Ele tem mais dificuldade, mas eu com ele não tenho dificuldade. Ele pode até brigar comigo, porque eu não vou brigar com ele. Porque eu não quero me colar com ninguém. Né? Posso vir do lado, como amigo, né? Como irmão, pai e filho, mas coladinho não precisa. Então a gente vai resolver, a gente precisa ir resolvendo essas picuinhas, que são coisas pequenas. Você vê, caramba, um negócio tão pequeno, e você bota como se fosse uma questão de honra. Antigamente tinha o quê? Os duelos. Um matava o outro por uma questão de que eu não gostei muito do que você falou para mim, te desafio para um duelo, e aí se matava. A gente já evoluiu um pouco mais. A gente não se mata. A gente mata o outro pela palavra, não é? Pela fofoca, destrói a vida do outro assim, sorrateiramente, mas matar com um tiro assim um ao outro é mais difícil, né? Quando acontece, choca a sociedade. Então, não é? A gente tem esses casos. O caso do Sansão, ele é um espírito feliz. Kardec coloca um espírito feliz, porque na vida ele era extremamente humilde, apesar de todo o conhecimento e erudição que ele tinha, né? Era um cara extremamente caridoso, uma pessoa voltada para o próximo. Desencarna, quando ele manda mensagem, ele, poxa, Deus me deu a possibilidade, ele falou, olha, quando eu desencarnar, porque ele ficou doente 1 ano, falou, Allan Kardec, quando desencarnar, Hipólito, me faz uma evocação de mim lá no caixão mesmo, para ver, para todo mundo ter certeza que aí eu vou poder falar para você quais são as minhas sensações, o desencarne, etc. E aí depois ele feliz, dizendo, poxa, obrigado por Allan Kardec, seguindo, ele e os amigos, foram lá no velório. Já pensou você no velório? Naquela época, imagina. Agora as pessoas já se chocariam, sentar lá um médiumzinho, aí vamos evocar aqui o Sansão. A gente vai conversar com ele, no caixão ali, vamos evocar o Sansão. Aí não sei se foi psicografia, se foi, né, pela psicofonia falando lá. E aí o Allan Kardec perguntou, e aí, Sansão, como é que foi o desencarne? O que você sentiu? E aí ele falando humildemente assim, poxa, Deus me permitiu estar aqui podendo falar com você. Né? Eu, uma criatura assim, sem nenhum mérito, me lembro Chico Xavier, né, dizendo, eu sou um fiz com nada. Né? E aí, acabei de desencarnar e já pude. Os amigos espirituais me permitiram estar aqui. Então você vê o nível dele. Tem outros que passam anos e anos e ainda fica ligado àquela sensação, como se ele estivesse ainda no corpo físico lá e não consegue ficar numa perturbação muito grande. Então, essa variedade de situações está aqui. Né? Espíritos que